Miau, miau, miau. É boa. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Rodrigues, começando mais um Pode Contar? Pode. Miau, pode. Miau, pode. O nosso tema de hoje, dia 6 de agosto, o primeiro programa do mês, será... Gatos! Mas antes, deixa eu apresentar aqui as minhas companheiras gatíssimas. Kátia Veloso. Olá. Heloísa de Carvalho. Miau, miau. E Kelly Rodrigues. Miau. Ai, gente. Será que eu gosto de gato? Será? E aí, Kelly Rodrigues, o que você nos diz sobre os gatos? Eu gosto. Você gosta? Gosto. Sou gateira. Você é gateira? Assumida. Né? E assim, eu acho que a primeira coisa que é importante estar falando, muitas pessoas falam que gato é totalmente individualista, gato se vira sozinho. Vamos Não é bem dizer assim, ele é um pouco mais que um cachorro, vamos dizer. Uhum. Mas ele também tem os seus pormenores. Agora, por que muita gente não gosta de gato? Estou falando agora, psicologicamente falando, né? O gato, ele faz as coisas quando ele tem vontade. Sim. Você Não é incomodar. quando a gente tem vontade que ele faz. Exato, não é quando a gente Isso deve tem. incomodar muito. Imagine uma pessoa controladora, uma pessoa, ou então que ela quer que seja feito tudo do jeito dela. E o gato não é assim. Ele faz a hora que ele quer. Ele tem o tempo dele. Ele né? tem o tempo dele, mas ele é carinhoso também. Ele é amoroso. Que tem gente que fala que gato não é amoroso. Gente, e eu estou falando com conhecimento de causa. Por quê? Vamos dizer assim, quando eu era criança, sempre teve gato em casa. Só que era daqueles lá, os gatos que dormia fora de casa, ia e voltava. Então, vamos dizer assim, eu não conheci o gato, aquele gato que só ficava dentro de casa. Gato, sim, brincava, tudo, mas não aquele gato dentro de casa. E naquela época também não era tão falado isso, né? Para não deixar ir na rua, essas coisas todas. Era comum ficar fora Era de casa. comum ficar fora de casa. Com meu esposo, ele sempre teve gato dentro de casa, aí nós casamos, e foi muito assim, a gatinha da mãe dele deu cria, né, em agosto, nós íamos, né, nos mudar só final do ano, então escolhemos o gatinho, aí nós mudamos em novembro, até arrumar tudo também para o gato não se estressar, e em dezembro, depois de um mês que nós estávamos juntos, levamos o nosso gato. Aí, só que na verdade era dele, né? Porque ele era da Ele mãe levou dele. de enxoval. Levou de enxoval, Tá bom. exato. Aí o meu filho falou assim o meu filho, não, porque eu quero uma gata, porque eu quero uma gata. Conversou com uma amiga dele, que a mãe resgata tudo. Então, em dezembro, nós levamos o Laio, que era o enxoval do meu esposo. Gostei. E em janeiro, o meu filho arrumou a gatinha gata. dele, a Maia, que até o sobrenome da amiga dele é Maia. Ai, e que ele lindo. colocou A Maia. Exato. Aí eu falei, não, peraí. Eu vou ficar sem Eu vou ficar sem? Não, também quero, né? Aí eu falei assim, mas assim, na minha cabeça, eu quero uma gatinha todo pretinho. Eu achei que fosse demorar, gente. 15 dias o gatinho tava na minha casa. A amiga dele também conseguiu. Ok. Aí, não, vamos arrumar um gato para minha... Passaram, isso foi em fevereiro, final do ano, lá para novembro, dezembro, arrumar um gato para minha mãe. A amiga minha, a gatinha dela deu cria, fomos lá. Só que nesse meio tempo a minha mãe ficou ruim, ficou internada, tudo. Ela não quis. Falei, vou devolver? Não, né? Não.
Aí, Agora já tá aqui. já tá aqui. 5. 2 agora, infelizmente, já partiram, são estrelinhas. Mas o mais importante, assim, acho que posso contar a história? Pode. Porque, então, agora nós estamos com a Maia, que era do meu filho, o Lindo, que era para ser da minha mãe, ficou lá. Meus gatos nunca foram de sair, mas ele não era telado, meu muro, nada, mas nunca foram de sair. Um belo dia apareceu um lá em casa, apareceu na garagem, começamos a dar comida, beleza. Ele foi pelo telhado, pulou no meu quintal, entrou e ficou. Olha, pronto. Pronto. Ele se autoconvidou. Ele se autoconvidou, ele nos escolheu. Então, assim, por isso que eu falo. Então, eu conheci o gato que ficava fora de casa, que ia e vinha. E agora, esses aí que ficam dentro de casa, não saem. Não sai pra nada. Não sai pra nada. Até eu brinco, esse que era da rua. Nossa, agora ele tá... É o mais caseiro de todos. É o mais caseiro Que de legal. todos. Só tem um pequeno problema, assim. Porque aí fica a disputa. Ele e o outro. Porque, assim, aonde eu vou, eles vão. Ah, Então, eles ficam disputando. Então, por que eu falo? Eles são super carinhosos. Essa história de gato não é carinhoso. É sim. É sim. carinhoso. Ai, gato Não, é muito. totalmente independente, não faz nada. Não, ele não é independente. Ele precisa de você. Carinho, cuidado. Carinho, cuidado. Não é simples. Ai, gato é só limpar a areia e pôr a comida e água. Não é bem assim, né? Não é bem. Não é mesmo. Né? Então, assim, tem pessoas que têm muito medo. Né? Uma amiga minha, ela tem muito medo de gato, mas aí é uma questão, não é nem medo, é pavor. É uma questão diferente, né? Então, são assim, maravilhosos. 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 E para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa importância de vocês estarem, não acharem que gato pode ficar sozinho. Ah, não tem problema. Não é bem assim. Eu vou chamar o nosso vídeo que a pessoa vai bem explicar um explicativo. pouquinho melhor para vocês. Pode contar que a história é sua. Olá, meninas do Pode Contar, aos espectadores e ouvintes do podcast. Eu sou a Elza Dantas e sou a Ellie Cat Sitter, babá de gatos. O meu trabalho consiste em ser atendimento domiciliar, então vou na casa dos clientes e na ausência deles faço o cuidado dos gatos, tá? Independente se é viagem, se é alguma internação, se são muitas horas de trabalho, tá? Então tem parte também de medicações, recreação, que é atividade física e brincadeiras, algo ali de adestramento, tá? Ou algum trabalho específico aí que seja aliado a veterinário comportamental. Uma história que eu vou contar é de um cliente meu que sempre viajava para o litoral e eu percebi que um dos 3 gatos dele estava com um abscesso no pescoço, um inchaço ali no pescoço. E passou 1 dia, 2 dias, esse inchaço não melhorou. Quando eu consegui tocar o pescoço dele, estava realmente um abscesso, um inchaço, saindo muito pus, com certeza ele com muita dor. Então o tutor veio assim de emergência e foi levado ao veterinário, teve internação e todos os cuidados aí necessários. Então, como cat sitter, a gente tem esse olhar observador, tanto da parte comportamental, tanto da parte da alimentação. Mesmo que a pessoa tenha câmeras em casa, é importante ter um trabalho profissional que vai olhar aquele gato, que vai entender, né, mesmo que seja uma casa com muitos gatos, como que aqueles gatos estão e se teve algum problema, como lidar com aquele X problema que aconteceu. Então, acho muito importante para que os seus gatos não fiquem sozinhos em casa, sem uma assistência especializada, por mais que você tenha aí a visita de algum parente familiar, aliado a uma cat sitter, é muito importante sim, para que os seus gatos, quando você esteja de volta em casa, estejam super bem, em segurança com a saúde deles e se divertindo.
Aí, Linda! Valeu, Um beijo, Elza. Elza. Abraço, beijo, Elza. Elza. Depois eu vou deixar o contato da Elza nos É verdade. comentários, tá, Aqui. gente? Que Então, de legal. repente, se você quer aí Uma falar cat com sitter. ela é muito boazinha. Cat É um sitter. amor a Elza, Cat né? sitter é demais. É, não. cat sitter. E é Ela o que ela é, e falou, ela ela gosta. não vai, ela gosta. E É. assim, ela não vai simplesmente colocar comida e limpar a areia. É. Então ela brinca Ela com observou, os gatos. você viu? Hã? Ela observou que tava Ela com uma questão de observou saúde. exatamente. Né? Que Já legal. teve vez dela até, dependendo, ela levou o próprio gatinho no veterinário. Então tem todo esse trabalho. Então é muito importante mesmo. Então precisa disso. E não é simplesmente, você babá de gatos. Não. Ela tem não, ela tem diversas um olhar, formações. Então ela estuda comportamento também. Então, obrigada novamente. Um beijo, Elza. Obrigado, Elza. E você, Kátia, você também tem gatos? Ah, eu tenho, né? Minhas queridinhas lá que vieram Sim. de Gatópolis, eu falo pra elas, elas vieram de Gatópolis. Tenho lá os meus nenéns, né? Na minha casa é uma bicharada, né? Mas elas dormem comigo, as duas, né? Meus dois os meus nenenzinhos e tal. E eu gosto muito delas e eu acho elas muito parceiras. Tem até rola uma dependência emocional aí, viu, gente? Quando eu fico muito tempo fora de casa. É isso mesmo. Aí chego, não comeu, não fez É, xixi. é. Aí quando eu chego, vai comer, vai fazer xixi, vai sair fazer tudo. correndo. Aí relaxa, né? Né? Porque daí relaxa. Então, é estranho mesmo quando as pessoas falam, porque gato não tá nem aí, né? Não. Ou falar que gato tá só ligado na casa. Mas de Né? jeito Ele é maneira. territorialista, mas não é isso. Ele Não. também é ligado com a Não, pessoa, ele é né? ligado ao tutor, Ele sente né? falta. E o gato, ele é um ser espiritual, né? Sim, A total. gente tem aqui a Bastet, né, nossa deusa da mitologia, que Sim. significa a fertilidade, o amor, proteção no parto e também proteção no lar. Então, toda vez, eu tenho ela também lá no Bem Viver, a gente sempre traz aqui no Pode Contar, e eu gosto de sempre deixar ela olhando a porta, né, porque se alguma coisa de errado entrar pela porta, que a gente não tá vendo, ela já olha e já fala, isso aqui não. Aqui não. Mas isso é uma verdade. Vocês já não perceberam que às vezes os gatos de vocês começam a miar do nada e ficam olhando para um lugar específico? E aí às vezes você fala assim, é um bichinho que passou, pode ser mesmo. É. Mas de repente você procurou o bichinho, não tem bichinho Nenhum. nenhum, não tem nada ali, do nada o gato cisma com um canto. Gente, cismou, ouve o gato, né? Tem alguma coisa ali. Vai lá e limpa aquele cantinho. Depois a professora Heloísa pode até falar mais sobre isso da radiestesia, Sim. porque ele tá vendo alguma coisa ali, então vai limpar aquele cantinho, vai ver o que tá precisando, ou o que mais pode ser. Principalmente se for alguma coisa constante, que toda hora o gato tá lá miando. Porque ele vê as energias, que normalmente nós não vemos, né? Então, o gato, ele tem esse olhar. Então, ele sabe quando você está precisando de energia. Ele sabe quando você, de repente, recebeu um ataque espiritual. Se você está com algum problema de saúde, de repente, o gato não tinha o hábito de deitar em determinado ponto em você. As minhas deitam em mim direto em todos os lugares, né? Mas vamos supor, surge um lugar que não deitava, passou a deitar em cima, porque ela tá vendo que ali tá precisando de energia. Então, o gato, ele tem esse saber e ele tem essa sensibilidade vibracional, né? E espiritual. Isso eu acho muito legal. E eu quero contar até algumas histórias. Posso contar? Pode. Tinha um gatinho. Antes de eu ter as minhas gatinhas, né? Tinha um gatinho, logo que eu abri o Bem Viver, eu nem sei se eu já contei essa história aqui. Logo que eu abri o Bem Viver, né, 10 anos atrás, aí ele apareceu, ele era lá do bairro, ele apareceu lá. Aí todo mundo ainda falou pra mim, vai ver que ele morava aqui antes, era o dono dele lá, não sei o que, mas não era. Ele morava numa casa mais pra cima, e ele era um gato que a tutora deixava sair. Aí comecei a chamar ele de Chiquinho até, não sabia o nome dele, ele tinha um rabicozinho, ele era tipo um siamezinho. E aí eu acredito que como a gente abriu uma casa terapêutica que mexe com bastante energia e também estava no começo, ele começou a ir lá porque ele percebeu que a gente precisava de um Olha help só. energético. Então ele começou a ir. E aí foi muito engraçado. Tinha outras pessoas que trabalhavam comigo, tinha sócio, inclusive. Ia uma pessoa lá em específico, que às vezes ia lá nos visitar, mas eu acho que essa pessoa não ia muito com a minha cara, não sei, né? Porque fazia umas coisas, fazia uns comentários, que a gente percebia que falou, essa daí não tá aqui muito minha amiga, Não, né? ela só A gente já começa verificar. a perceber, né? Pelo jeito que a pessoa te trata, fala alguma coisa, outra tal, eu ficava na minha, né? Mas
fiquei com isso na cabeça. E aí não é que o gato, toda vez que a mulher vinha, ele aparecia? Ó, Olha Toda só. vez que a mulher vinha, ele aparecia. E aí, quando eu olhava, às vezes eu sabia que ela ia, às vezes eu não sabia. Então, quando ele aparecia, eu falava, Ih, fulana Fulana vem. fulana, vem aí. E aí, teve um dia que eu acho que eu que fui abrir a porta, né? Ela apareceu, ele se postou assim na minha frente Uau. e nhau, né? Tipo, deu Meu aquele Deus. pra ela. Aí eu falei, não foi eu que mandei, é ele. É ele, Porque né? e não tô dizendo que a energia da mulher não era boa, mas Ah, mas de repente comigo ela não trazia tava- alguém junto, ou né? comigo não tava ornando. Não, mas não tava. Porque as coisas que falava e fazia, Ornando tal, é não tava bom. ornando, Kátia. Né? Não tem como. Ela chegava assim, vai estar todo mundo, né? Adorei. Aí ela falava, vai, pessoal, eu trouxe um cafezinho pra tomar com vocês. Mas eu trouxe só pra você, pra você e pra você. E pra Tá mim, de ela não levava. brincadeira. Era assim que acontecia. Uau. Então, era meio que declarado o negócio. Mas eu, claro, ó, como é que vai e tal. E o gato, né, ficava ali sempre que essa mulher aparecia. Então, eu tinha muita amizade com ele. E aí, passou um ano, a gente mudou. Mesmo mudando pro bairro, a gente mudou. Na mudança, nunca mais vi o gato. E aí, eu fiquei muito triste, né? Porque eu falei, É. será que morreu? O que aconteceu com o gato, né? E procurei ele pelo bairro. Depois eu descobri onde ele morava, tudo. Eu fiquei mais tranquila, né? Mas aí eu falei, ai, meu gato. Qual é meu gato? Parecia todo dia pra trabalhar comigo. Ele é meu gato. Né? Era gato da outra pessoa, mas era Ele tava fazendo expediente. é terapeuta. Aí eu fiquei chamando, eu falei, ai, Chiquinho, você podia aparecer só pra eu ver que você tá bem, né, É. tal. E ele era mais pra baixo de onde eu moro, que eu Bem moro ali no mais. bairro, né. E eu não via. Um belo dia eu tô chegando, quem tá na minha garagem? Tá de O brincadeira. Chiquinho. O Chiquinho. Ele Tá. foi te ver. De tanto que eu chamei, ele E foi me mostrar que ele ver. tá bem. Aí eu lembro que eu até nem estacionei, né? Tava entrando de carro, parei o carro, abri. Chiquinho, você, que não sei o que lá. Ele ficou rolando lá, rolando. Depois ele foi embora, tranquilo e contente. Tá Aí depois eu vi vendo? onde ele morava, vi quem era a Ah. tutora, eu conhecia, era uma vizinha lá. Fica Aí eu fiquei de tranquila, bem, né? fiquei de boa. Uhum. Mas aí ele não apareceu mais, porque não precisava mais, Claro. né, dele É. ali, daquele Não. trabalho que ele fazia Ele de foi um limpeza. guardião. Ele pra foi ela. um guardião, então foi muito legal essa história. Eu tenho ele faz muito tempo, agora eu nem sei onde está Chiquinho. Se Chiquinho está nesse plano ou no outro, né? Não é esse o nome dele, viu, gente? Eu que coloquei, porque eu tinha que Ele era Chiquinho ter pra uma você, amizade, né? pode ser que ele nem tá mais nesse plano, já passou tanto tempo, ele não era um Sim. gatinho jovenzinho, né? Uhum. Mas, nossa, eu levo ele no meu coração, assim, de tanto que ele começou a sinalizar pra mim, sabe? E eu vejo isso com as minhas gatas também, porque Sim. se chega alguém ou vai conversar comigo e elas estão por ali, elas se posicionam, é muito interessante, né? Ou quando Bem tem alguém legal. muito do bem, às vezes estou assistindo uma aula de alguém muito legal, elas vão lá prestar atenção comigo. Ou outro dia eu recebi uma mensagem que me deixou triste, comecei a chorar, mas antes de eu receber a mensagem, quando eu estava na iminência de receber, as duas pularam no meu colo. Uau. Aí dali a pouco, vi lá no celular, né? Ah, Era a até o falecimento de uma pessoa e eu fiquei meio assim, e elas já estavam lá comigo. Então é uma coisa muito impressionante, Não, o essa gato é sensibilidade. curador Então, mesmo. assim, poxa vida, né? Às vezes a pessoa fala, eu não gosto de gato. Tudo bem, você não precisa, cada um tem a sua afinidade. É. Mas aí vai tratar mal alguma coisa? Não, Não, gente, porque eles são Sim. seres Não ancestrais, tem seres nada a ver, de né? sabedoria, que ajudam aí, contribuem aí para equilibrar a nossa energia, né? Nossa. Nossos É irmãos verdade. menores. Né? E aí, professora Elô, o que você diz aí para nós? Então, né, você vê, aqui já se falou muito de cura dos gatos, Uhum. né, dessa ancestralidade. Diz a lenda que o gato não é do nosso planeta, né? É. Que ele veio de Vênus. Uhum. E ele já foi colocado aqui exatamente para fazer isso que ele faz, né? Transmutar essas energias e nos ajudar, nos auxiliar, né? A gente sabe pela história que os gatos eram selvagens, primeiramente, né? Eles não eram de casa de ninguém, de fazenda, não. Eles eram selvagens, eles caçavam por aí. Uhum. Mas quando surgiu com o surgimento da agricultura e dos grãos, de você guardar os grãos no celeiro, aí eles começaram a aparecer, que era exatamente para pegar esses roedores que vinham prejudicar os grãos, né? E foi assim que eles começaram a se chegar nas E ele foi famílias, né? ficando. Vieram e foram ficando, porque era um benefício, né, para as pessoas, e as pessoas começaram a cuidar deles e dar água e não sei o quê. Eles foram se familiarizando e assim eles ficaram. E o que é engraçado, que não é engraçado, é curador mesmo. Por que eles curam?
A frequência dos gatos é de 25 Hz a 150 Hz, que é exatamente a frequência de recuperação muscular e óssea. Olha aí. Olha que bacana. E por isso que eles também dizem que tem 7 vidas, porque por mais que eles pulem e caem, eles não se Tem quebram. essa E não recuperação morrem, toda, né? Eles se recuperam fácil, né? Agora, uma coisa que a gente pode observar na radiestesia, sempre que quem tem gatos, o gato, se você colocar a casinha dele aqui, talvez ele não fique aqui. Mas ele fica em cima da cama onde tem um cruzamento de linha de Hartmann, que vem do subsolo. Você não está vendo, você Mas não sabe ele que sente. tem. Mas ele sente, ele sabe que ali tem uma energia nociva para o humano e ele deita Neutraliza. exatamente lá, porque lá ele consegue neutralizar e transmutar. Quer dizer, eles têm um poder mesmo de cura, né? Eles são muito sensíveis. É Nossa, diferenciado, né? É diferenciado, né? E eles cuidam mesmo dos seus tutores. Cuida, né? bicho. Eles harmonizam os tutores, eles sentem quando o tutor não está bem, eles sentem a energia, né? E aí é quando eles aparecem, porque às vezes eles também têm um momento deles, né? De ficar dormindo, Introspectivos introspectivo, na solidão, né? Sim. Mas se ele sabe, se ele sente que o tutor não está legal, ele surge, ele aparece, ele começa a limpar, ele começa a lamber, ele começa a ronronar, não é isso? Aí ele deita aonde precisa. E o que a gente precisa aprender com isso? A gente deve, como ele tem esse poder, a gente deve pegar o nosso gato e se você não estiver legal, se você estiver precisando de uma cura, olhar bem no olho dele e falar: eu quero que você me cure isso. Vamos trabalhar esse Uau! fator. Ó, que dica! É uma dica muito importante. Quer dizer, vocês têm um ser curador em casa e não estão sabendo usar, É. né? Porque é cura frequencial, é cura de energia. E o que não é energia? Tudo é Tudo é energia. 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 Tudo é A energia. doença é energia, Tudo né? é energia. Um sentimento é energia. E às vezes você não está legal, às vezes você não está bem. Então pega o seu gato e coloca ele para trabalhar. Vamos transmutar. E ele tem essa capacidade, e ele vai fazer isso, com certeza. Quer dizer, é muito importante ter gatos. Eu não sou gateira, mas eu sou tia de gatos, Tia de gato. porque a minha irmã é gateira, a Ana Maria, um beijo. Deus te Beijo, Ana abençoe, Maria. minha irmã. E os gatinhos, meus sobrinhos, né? É uma gatinha e um gatinho. O Nino e a Nina. Ai, Chegaram em lindos. momentos diferentes, apareceram também ali na garagem da casa da minha mãe e ali foram ficando. Nós somos uma família que nunca tivemos gatos. A gente sempre teve cachorro. Mas esses dois surgiram e a minha irmã começou colocando água, colocando comidinha, aí até que ela conseguia pegar, levou para castrar e assim foi. E aí a minha mãe até um dia falou assim: põe esse gato no quintal, deixa aí na frente, né? Tudo bem, foi para o quintal, mas hoje está dentro de casa. Então, é assim que surgiu os gatos na nossa família. Muito legal. E é muito bom, mas a pena é que, como surgiram em datas diferentes, o que surgiu por último, ele é mais novo, e ele quer a amizade da outra, mas a outra é muito territorial. Se ele chegar perto, ela... Mas gato é assim demais, Que né? coisa, né? Meu pedacinho, né? Meu Podiam pedaço. se dar tão bem, né? As Porque uma é minhas- fêmea, a outra é macho, os dois castrados, mas não vai. É da mesma ninhada das minhas. De vez em Que quando uns coisa. pega pra capar a madrugada lá, que só Isso. Jesus. Eu acordo com cada rosnadão. Falei, Olha. gente, o que é isso? E a, Entre minha, as duas, e a minha irmã desespera, corre lá para separar. Falei, deixa que eles vão se entender, entende? né? São gatos assim. Vai, Tá é. tudo bem, mas é isso. Os gatos são curadores, eles conseguem sentir a agitação. Onde tem agitação, eles recolhem. Onde há densidade, ele repousa. E onde há dispersão, ele ancora. Então, olha, é um Ancora. ensinamento. Ele ensina a verdadeira transmutação para o homem. Não é? Porque com esse jeitinho deles, eles sabem que a transmutação não é força, é frequência. Então, se diferente. você muda a sua frequência, você muda o que está acontecendo. Não é pela força, não é pelo um agir diferente. É você baixar sua frequência ou elevar sua frequência. Se Quer ajustar, né? dizer, eles são verdadeiros professores, né? E a gente deveria cada vez mais olhar para isso, né? E você, Kelly. Eu ia falar Kelly Veloso, de novo.
Kátia Veloso. Você tem gatos? Na verdade, assim, é engraçado. Eu não tenho gatos, o É. animal, mas eu tenho um monte de gato. Assim, Ah, na minha mesa. Enfeitinhos. Isso, tá. eu tenho gato espalhado para tudo quanto é lado ali, Hum. né? E é uma coisa interessante, assim, eu não tenho gato porque eu tenho cachorro. Tá. Ah, Né? sim. E aí, não que possa ser um impedimento, tem gatos e cachorros que se dão muito Sim, bem, sim. mas eu brinco, eu falo assim, eu preciso focar, né? Vamos cuidar de um, porque na verdade, assim, já não é só um, né? É. São gatos, são peixes, são pássaros, é tanta bastante coisa, né? é. Embora eles não fiquem na gaiola, mas eu falo que eles também são meus, porque eu ponho comida todo dia e eles vão então. todo dia lá comer, né? As rolinhas Sim. calda de feijão, sabiá. Olha. Então, assim, né? Você fala, já tem uma turminha boa ali, né? E é uma coisa que é interessante você falando, Elu, dessa questão dos gatos, né? Tem gente às vezes que não sei, eu tenho essa sensação. Então, é uma opinião muito pessoal minha, É né? a sua verdade. As pessoas que não gostam muito de gatos, de certa forma, acabam. O que incomoda é essa postura, né? Porque no fundo, todo mundo queria ser como um gato, Oh. né? Em que sentido? Os gatos já fascinam a humanidade assim há anos, né? Tá aqui a nossa deusa, enfim, cultuada no Antigo Egito. Os gatos eles são envoltos assim em mistério, né? Tem algo que é misterioso sim. do gato, porque Sim. assim não é você que escolhe o gato, é o gato que escolhe você. É. Né? É diferente. É isso E mesmo. ele que diz. Se ele não quiser ficar aqui, ele não Ele fica. não fica. opa. Então, assim, o gato ele tem uma genuinidade, ele é genuíno, ele não finge, ele não quer agradar, ele não quer. Ele não precisa, né, de Não aprovação. precisa. Então, como ele não precisa de aprovação, e ele faz exatamente aquilo que ele gosta ou aquilo que ele quer, muita gente gostaria de fazer isso. Ah. Né? E esse fascínio que os gatos despertam, enfim, né? É interessante porque eles têm, além da questão do mistério, a questão do afeto, são super afetuosos, né? A gente São. vê a maneira como eles vêm, eles entrelaçam nas É. pernas e brincam. Eu tenho, né, amigos que têm gatos também, a Marli tem um Uhum. gato, né? A gatinha, a Raga, nossa, ela é linda, eu chego lá, ela vai nas minhas coisas e vem, e presta atenção. Aí assim, tá me interessando, mas agora não me interessa mais. Aí ela sai, né? Então é assim, não É o é... tempo dela. tô aqui acabou fazendo de O falar. sala. gato enjoa. É. Enjoa até dos brinquedos dele. Oh. Ele fala, não quero mais isso daí, Eu não. tô aqui fazendo sala Pode para arrumar você. outra coisa humana. Mas- Distrai. Mas para mim, o que eu acho assim do gato, que eu admiro muito, é a questão realmente da liberdade, da independência no sentido assim, não de não depender do afeto e do carinho e do cuidado, mas de uma independência, ser livre do que é que vão achar e pensar de mim. E nós, seres humanos, não conseguimos isso. Não. Né? A gente acabou de fazer o programa passado, se você não viu, veja, que está muito interessante, falando justamente do preconceito da questão de relacionamento de idades, porque as pessoas ainda, alguns acham ruim, porque estão preocupados, como no caso da família do exemplo que você trouxe, o que os outros vão achar. O gato está pouco se lixando o que é que vão achar, Uhum. se está bom ou se não está bom. Ele vai fazer o que ele acha que deve. Ele vai fazer o que ele acha que deve, não é? E o gato é uma coisa tão interessante, eu vou aproveitar, eu vou chamar a nossa dica, que aí depois eu faço mais um comentário sobre essa questão. Vamos Vambora. lá. A leitura, ela pode funcionar como terapia, desde que ela seja direcionada para isso, que é biblioterapia, mas independente disso, a leitura, ela é terapêutica, né? É. Então, se você gosta de gato, nós temos aqui um prato cheio para você escolher de livros, relatos de um gato viajante, o gato que amava livros, um gato de rua. Se os gatos desaparecessem do mundo, esse livro é fascinante, é divertidíssimo, né? Só o nome já dá um desespero. Eu falei, só o título, você já começa. E se os gatos desaparecessem? Como é que seria o mundo? Olha esse É. carinha aqui. Não é, deixa gente? esse Olha olho isso. lindo. Né? Agir e pensar como um gato. Como saber se seu gato está planejando matar você? Isso é ótimo, né? Ela e o gato. Às vezes eu acho que ele pensa. viu? Às vezes não é, eu acho que ele pensa. E tem também o tarô dos gatos, né? Então você pode, para quem gosta do tarô e quer utilizar, veja que assim, a gente tem para todos os Todos os gostos, né? E tem além desses, para vocês terem uma ideia de quantos, né? A gente tem aqui os gatos do café da lua cheia, que também é fascinante. Que São os legal. gatinhos que tomam conta de um café. Não, gente, vocês não estão vendo, né? Então,
Então, isso aqui, vou mandar um beijo para minha amiga Sandra, porque ela O fez o marcador de livros é um gato. É um gatinho, tá aqui o bigodinho crochê. dele e o rabinho dele, né? Que lindo. Tá aqui, então, Sandra, um beijo para você, ganhei de presente dela. E detalhe, tem os marcadores para anotar no livro, tudo de gato, tá vendo? As Ai, Ai, patinhas. que gracinha. É por isso que eu falei, né? É só Fantástico. gato para tudo quanto é lado, né? Tem um outro também, esse daqui, o gatinho Zen, que é muito bonitinho, porque ele tem algumas frases para você pensar, para você refletir. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto de ler. Não, esse livro você vai amar, porque só tem a página, só tem uma frase, né, que é uma Legal. reflexão, e tem Legal. uma imagem para você Bonita. poder refletir sempre com um gatinho, né? Mas o que eu queria deixar de dica mesmo para vocês, gente, dá para escolher, né? Tem um livro, que é esse daqui, que ele fala, eu sou um gato. Eu vou ler só esse Eu trechinho queria daqui ser um para gato. vocês. E assim, o autor, ele escreveu o livro, imagina assim, como se ele sendo um gato, observa um gato, se ele pudesse escrever um livro, escrevendo um livro sobre o que ele observou da humanidade. Sobre Tá. o que o gato É, observou da Da humanidade. humanidade. Então tá. imagina que o escritor, como se ele fosse um gato. Uhum. Tá. É o gato que está olhando Certo. para os seres humanos e está dando o relato dele. Então tem um trechinho aqui que ele diz assim: os humanos têm 4 patas, mas se dão ao luxo de utilizar apenas 2. Poderiam andar muito mais depressa se usassem todas, mas eles se contentam apenas com um par, deixando as restantes estupidamente penduradas do lado do corpo como se fossem bacalhaus postos a secar. Que legal. Então, é uma crítica que ele faz, são coisas que a Fantástico. gente não pensa, né? Mas o É. interessante do livro é que ele critica a sociedade através do olhar do gato. né? Porque existem coisas assim dos animais que a gente aprende que tem essa questão do afeto, do carinho e o quanto isso ainda também falta na nossa sociedade. Então é interessante o olhar que ele traz. Imagina um gato Eu sou criticando a nossa sociedade. E o gato tem essa questão, né, que é dos felinos, de ser assim rápido, ágil, perspicaz, inteligente. Então imagina assim, todas essas características nos observando, é ao contrário. É o contrário. E colocando o que é que ele observou. É muito interessante, É muito vale legal, a pena, vale é a muito pena. legal. Assim, Se você uma vez que quis ser um gato, né, Eu, já tem aqui a dica para você Nesse poder frio, ver. né, não precisa tomar. Elas estão sempre cheirosinhas, minhas gatinhas, gente. E é sempre bom, né, Kátia? E é uma companhia. E é como a gente fala, são os nossos irmãos menores. E independente dos irmãos menores que a gente acolhe, é uma grande oportunidade para nos ajudar a ensinar, para nos ajudar a aprender a amar. uhum. Nossa, Né? total. É uma chance que a gente tem. Então, a gente tem que aproveitar essa chance. E dizendo que esse nosso programa é especial sobre os gatos, de repente alguém está pensando assim, olhando a gente, da onde que elas tiraram esse negócio de gatos, né? É que daqui a 2 dias, dia 8 de agosto, É o dia, é o Dia Internacional do Gato. Internacional! Comemorado no mundo todo, Todo. né? E tem É bastante livros que são escritos como esse também, né? O escritor japonês, o Natsuno Soseki, porque no Japão tem uma ilha que é uma ilha dos gatos. Tem tantos gatos lá, Ó. na Ilha dos Gatos. E os japoneses gostam de gatos. Então, assim, eu acho o máximo isso. Eu achei O máximo. fantástico. Eu falei, eu adoraria ir para essa ilha, para ver aquele monte de Um gatinho. monte de gato, né? Gente, tem uma coisa importante que a gente precisa falar nesse programa também, que a gente não falou. O quê? Que domingo é dia dos pais. Domingo, é mesmo? verdade. Domingo é dia Uau. dos pais. E eu preciso deixar aqui a minha homenagem pro meu pai, o seu Vavá. Seu Walter, verdade. pai, um beijo pra você, né? Eu te amo muito a mamãe também, senão, né? Já viu como é que é o negócio, Mas né? é dia dos pais. Mas agora é Mas dia dos agora é pais. dia dos Dos pais. É dia dos pais. Já Eu vou foi o dia das deixar mães. um abraço pro meu pai, né? As felicitações, essas vibrações amorosas. Não só pro meu pai, para todos os Sim, papais. sim. Todas aquelas criaturas de Deus que assumiram muitas vezes o lugar do papai, né? Também. Também tem. Também, Então fica também. aqui a nossa homenagem. Eu vou fazer uma homenagem pro meu pai, o seu Walter. Kátia. Eu quero mandar um beijo pro seu Antônio também, Aê. pro meu pai.
Meu pai já é falecido, mas eu vou mandar um beijo pro meu marido e pro meu filho, que são pais maravilhosos. E o seu pai, onde ele estiver lá onde no ele plano estiver, astral, que ele receba receba o meu amor. Isso mesmo. O meu papai também não está aqui, mas Gustavo, o nome dele, um grande beijo, né? Eu sei que da onde ele tá olhando por mim. Com certeza. Né? Isso aí. Então ficou a nossa Homenagem pro Dia dos Pais. E o pessoal, depois eu vou colocar umas promoções aí de pai para filho, tá? No Bem Viver. Aí quem achar legal, entra lá e, de repente, proporcione um presente diferente pro seu pai. Tá bom? Isso. Agora vamos para nossa agenda? Vambora! Olha aí, gente, no dia 8, sábado agora, né? É isso? É isso, né? Sábado agora. É o dia do gato. Depressão e roda de conversa no dia do gato. Depressão e burnout no dia a dia. Já sei, vamos falar pra pessoa, adota um gato. Adota um gato. Adote um gato! Né? Entre em contato com a gente. Ainda dá tempo de se inscrever, de participar. O valor colaborativo é R$35. Tem aí o nosso grupo de estudos espirituais Madalenas, na terça que vem às 19h30, como a gente sempre fala, o convite tá feito, é presencial, gratuito, mas é necessária a inscrição. O tema do próximo encontro é Parábolas de Jesus. Nosso curso de tarôs arcanos menores, turma presencial em andamento, aquela data, dia 15 de agosto, ainda a gente não preencheu aquela vaga que a gente sempre fala. Se você quiser assistir uma aula presencial, entre em contato no Bem Viver, que a gente tem uma vaga disponível para você assistir a aula lá com essa turma que está em andamento, para você entender um pouco mais como é que é a aula e o que são os arcanos menores, né, Kátia? Sim, é só vir. Só vir. O que mais? Curso de baralho cigano, né? Tá Que tá para perto, começar tá aí, perto. tá pertinho. Dias 15, 22 e 29 de agosto, das 14 às 18, também no Bem Viver. Ainda dá tempo de se inscrever. Ainda dá. O curso é com a professora Heloísa. A constelação familiar de agosto, né? Agora dia 29, no sábado, dessa vez vai ser de manhã. Temos 3 vagas para participar, para constelar. E se você quiser ir só assistir, para você ver como é que é a constelação, só para assistir a participação é gratuita. Agora, para constelar, você entra em contato que a gente passa os valores. Né? Tem mais? Tem. O nosso curso de Reiki nível 3, né, no finalzinho do mês, também é um domingo, das 9h30 às 16h30, comigo e com a mestra Joana. E o nosso café colonial terapêutico, que é no dia 19 de setembro, das 9 às 13h30, é a comemoração da chegada da primavera, né, comigo e com a Kelly, mas as meninas estão sempre por lá, né, meninas, participando Sempre, lá com a lógico. gente. Quem quiser, convite antecipado, tem descontinho. O que mais, gente? E É isso, agora, acabou. o É nosso VIP, nosso QR Code do VIP, tem aí? Temos aí? Agora sim. Muito legal, porque todos esses cursos têm descontinho para quem faz parte do VIPs, né? Então, se você quer desconto, saber de promoções, de terapias, entra no nosso grupo, é muito legal, né? Estão todos convidados. Gente, é isso, né? É isso. Terminamos o nosso programa com sucesso. Sim, e agora sim, né, Kátia? Como a gente falou, você curta aí os seus gatinhos. Isso. Se sua você não família. tem lugar onde possa adotar, a Adotar. Kelly pode indicar essa amiga, não é, Kelly? A gente sabe que existem pessoas que têm problema mesmo de rinite, alguma coisa, enfim, né? Às vezes não é que não gosta, às vezes nem pode. Nem pode. Mas, olha, se você pode, é uma dica e tanto, inclusive do burnout ali, né? Pega o seu gatinho, dá a sua voltinha, faz o seu Opa. carinho, que ó, Isso, é fantástico. Isso mesmo. Gente, beijos felinos pra vocês. Até semana que vem. Tchau. tchau.